Neve, de Orhan Pamuk. Leitura de orelha. Na década de 90, depois de anos de exílio na Alemanha, o poeta turco K volta a Istambul para o enterro da mãe. De lá, segue para a remota Kars, na fronteira com a Geórgia, a pretexto de fazer uma reportagem sobre uma onda de suicídios entre jovens islâmicas. Durante essa visita, uma nevasca bloqueia todas as estradas, insulando a cidade do resto do mundo. E é nesse clima de isolamento que um veterano ator e sua mulher aproveitam para liderar um golpe militar. Embora tenha se distanciado da política há muitos anos, K é alçado a protagonista involuntário dessa revolução. Nada menos apropriado para o escritor cujo desejo, além de se casar com Ipek, antiga colega de escola que reencontrou em Kars, é apenas registrar as poesias que lhe escapam há anos, mas que agora passam a fluir com extrema naturalidade. O confronto intransigente e muitas vezes sangrento dos islamitas radicais com um Estado que quer ser secular, a violência do aparelho repressivo, o medo de que os radicais cheguem ao poder pela democracia e os crimes cometidos pelos dois lados, é nesse turbilhão que K vaga por 3 dias, tentando salvar a si mesmo e a seu recém-descoberto amor por Ipek. Enquanto o poeta tenta se equilibrar entre as diversas facções em choque, vê a cidade se tornar um microcosmo dos conflitos raciais, políticos e étnicos da Turquia, além de palco da sua tragédia pessoal. A ação de Neve se passa alguns anos após o golpe e a fatídica nevasca. Um amigo de K, obcecado por encontrar seu caderno de poesias, visita Kars a fim de refazer os passos do poeta e de entender as mudanças radicais que aqueles 3 dias provocaram em sua vida. A grande habilidade de Pamuk está em combinar um tema presente, atual, a relação entre islamismo e política, com questões atemporais, que se manifestam nas inquietações espirituais e artísticas de K. Ao expor as relações intrínsecas do motor social com a subjetividade de suas engrenagens, são jornalistas, políticos, terroristas, cidadãos, Pamuk criou um romance complexo, multifacetado, uma visão original e arrebatadora da realidade, como só a ficção permite. Orhan Pamuk nasceu em 1952 em Istambul. Hoje é o principal romancista turco, traduzido em mais de 40 idiomas. Foi apontado pela revista Time como uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. Neve recebeu os prêmios Médicis e Méditerranée Étranger, na França. Dele, a Companhia das Letras também publicou Meu Nome é Vermelho, em 2004. Leitura de contracapa. Uma obra de peso, consciente e cuidadosamente trabalhada. John Updike, The New Yorker. Neve não é só um triunfo da narrativa, mas também uma leitura essencial do nosso tempo. Margaret Atwood, The New York Times Book Review. Um livro profundamente relevante para o momento atual. O debate entre o secularismo e o fanatismo religioso é conduzido com sutil e doloroso conhecimento das fraquezas humanas que podem estar por trás dos dois lados. The Times. Neve é enriquecido por misturas hipnóticas, crueldade e farsa, poesia e violência, e uma voz cujos timbres vão da diversão do narrador até o tormento de um explorador perdido. The New York Times. Pamuk é o tipo de escritor para o qual o prêmio Nobel foi inventado, Daily Telegraph. Esta é a mágica de Pamuk, um texto de malabarismos que ultrapassa épocas e fronteiras. O Silêncio da Neve. A viagem para Kars. O silêncio da neve, pensou o homem que estava sentado logo atrás do motorista do ônibus. Se aquilo fosse o começo de um poema, poderia chamar o que sentia em seu íntimo de O Silêncio da Neve. Pegar o ônibus de Erzurum para Kars, com apenas alguns segundos de folga. Mal chegar à estação rodoviária num ônibus vindo de Istambul, depois de 2 dias de viagem sob tempestade e neve, e começar a andar para cima e para baixo nos corredores úmidos e sujos, arrastando a mala e procurando a sua conexão, quando alguém lhe disse que o ônibus para Kars partiria imediatamente. Ele conseguiu encontrar o ônibus, um velho Magirus, mas o motorista acabara de fechar o bagageiro e, como estava com pressa, recusou-se a abri-lo novamente. Assim, nosso viajante foi obrigado a entrar no ônibus com a bagagem. A grande mala, vermelho escura, Bali, estava agora enfiada entre suas pernas. Ele estava sentado perto da janela e trajava um grosso casaco cor de carvão que comprara na Kaufhof, em Frankfurt, 5 anos antes. É bom deixar claro, desde já, que aquele casaco macio e delicado seria motivo de vergonha e inquietação para ele nos dias que passaria em Kars, ao mesmo tempo que lhe proporcionaria uma sensação de segurança.
Assim que o ônibus partiu, nosso viajante grudou os olhos na janela, esperando talvez ver alguma coisa nova. Esquadrinhava as lojinhas, as padarias ordinárias e os cafés arruinados que se alinhavam nas ruas dos subúrbios de Erzurum. E, enquanto isso, começou a nevar. Era uma neve mais densa e pesada que a que vira cair entre Istambul e Erzurum. Se não estivesse tão cansado e tivesse prestado atenção aos flocos de neve que revoloteavam no céu como plumas, teria percebido que avançava diretamente para uma nevasca. Teria visto desde o começo que estava embarcando numa viagem que iria mudar sua vida para sempre e teria voltado atrás. Mas esse pensamento nem sequer lhe passou pela cabeça. Quando caiu a noite, ele se abandonou à luz que tardava no alto do céu. Nos flocos de neve que redemoinhavam ao vento ainda com mais fúria, ele não viu o anúncio de uma nevasca iminente, mas antes uma promessa. Um sinal indicando o caminho de volta à felicidade e à pureza que conhecera em criança. Nosso viajante passara os anos de felicidade e infância em Istambul. Voltara uma semana antes, pela primeira vez em 12 anos, para os funerais de sua mãe e, tendo lá permanecido durante 4 dias, resolvera fazer essa viagem a Kars. Anos mais tarde, ele ainda haveria de rememorar a extraordinária beleza da neve naquela noite. A felicidade que ela lhe proporcionou fora, de longe, muito maior que qualquer outra que experimentara em Istambul. Era um poeta e, como ele próprio escrevera, num de seus primeiros poemas ainda desconhecido dos turcos, neva apenas uma vez em nossos sonhos. Enquanto olhava a neve cair do lado de fora da janela, lenta e silenciosamente como num sonho, o viajante mergulhou num devaneio havia muito esperado e desejado. Purificado pelas lembranças inocentes da infância, ele se rendeu ao otimismo e ousou acreditar estar à vontade neste mundo. Logo depois, ele sentiu mais uma coisa que não sentia fazia muito tempo e adormeceu em seu banco. Vamos aproveitar essa calmaria para sussurrar alguns dados biográficos. Embora tivesse passado os últimos 12 anos em exílio político na Alemanha, nosso viajante nunca se envolvera muito com política. Sua verdadeira paixão, seu único pensamento, era a poesia. Tinha 42 anos, era solteiro, nunca tinha se casado. Ele era alto para um turco, embora não fosse fácil perceber isso vendo-o encolhido em seu banco. Tinha cabelos castanhos e um rosto pálido, que ficara ainda mais pálido durante a viagem. Era tímido e gostava de ficar sozinho. Se pudesse imaginar o que iria acontecer tão logo adormecesse, com o balanço do ônibus, sua cabeça iria descair primeiro sobre o ombro do homem ao seu lado, depois em seu peito. Ele se sentiria muito envergonhado, pois o viajante que estamos vendo recostado no passageiro ao seu lado é um homem honesto e bem-intencionado, cheio de melancolia, como aqueles personagens de Chekhov, tão cheios de virtudes que não conseguem nada na vida. Teremos muito a dizer sobre melancolia mais adiante. Mas como, ao que parece, ele não vai ficar dormindo por muito mais tempo nessa posição incômoda, por agora basta dizer que o nome do viajante é Kerim Alakusoglu, que ele não gosta desse nome e prefere ser chamado de K, suas iniciais, e que assim eu farei neste livro. Ainda nos tempos de escola, nosso herói insistia em se assinar como K em suas tarefas e provas. Ele assinou K nos formulários de inscrição da universidade e aproveitava todas as oportunidades para defender seu direito de continuar a fazê-lo, ainda que isso implicasse conflito com professores e funcionários públicos. Sua mãe, sua família e seus amigos o chamavam de K e, tendo também publicado uma coletânea de poesias sob esse nome, gozava de uma pequena fama enigmática, como K, tanto na Turquia como nos círculos turcos da Alemanha. Isso é tudo o que posso adiantar por enquanto. Como o motorista do ônibus desejou aos passageiros uma boa viagem quando partimos da estação rodoviária de Erzurum, permitam-me acrescentar apenas estas palavras. Que sua estrada esteja aberta, meu caro K. Mas não quero enganá-los. Sou um velho amigo de K e conheço esta história sabendo tudo o que vai acontecer com ele em Kars. Depois de deixar o Khorasan, o ônibus rumou para o norte, indo diretamente para Kars. Enquanto subia pela pista tortuosa, o motorista teve de pisar com força no freio para evitar chocar-se contra um cavalo que surgira do nada, puxando uma carroça, numa das curvas fechadas, e K acordou. O medo já havia criado um forte sentimento de solidariedade entre os passageiros, e não demorou muito para K sentir-se um deles. Embora estivesse sentado logo atrás do motorista, K logo estava agindo exatamente como os passageiros atrás dele. Toda vez que o ônibus diminuía a velocidade para fazer uma curva ou evitar cair num precipício, ele se levantava para ver melhor. Quando o passageiro diligente que se dispusera a ajudar o motorista limpando a condensação do para-brisa deixava de limpar uma área do vidro, K a apontava com o indicador.
colaboração que passava despercebida. E quando a nevasca ficou tão forte que os limpadores já não conseguiam impedir que a neve se acumulasse sobre o para-brisa, K juntou-se ao motorista para tentar adivinhar o caminho. Era impossível ler as placas rodoviárias, que estavam cobertas de neve. Quando a tempestade de neve começou a mostrar sua fúria, o motorista desligou o farol alto e diminuiu as luzes dentro do ônibus na esperança de fazer a estrada surgir da penumbra. Os passageiros caíram num silêncio apreensivo, olhos fitos na cena lá fora. A neve cobrindo as ruas das aldeias pobres, as casas periclitantes de um só pavimento, parcamente iluminadas, as estradas para aldeias mais distantes, já fechadas, e as savinas que mal se podiam ver para além das luzes dos postes. Quando falavam, era num murmúrio. Assim foi, quase cochichando, que o passageiro ao lado de K, o homem em cujo ombro K adormecera pouco antes, perguntou-lhe por que estava indo para Kars. Era fácil perceber que K não era do lugar. Sou jornalista, respondeu K baixinho, o que era mentira. Estou interessado nas eleições municipais. E também nas jovens que se suicidaram. Isso era verdade. Quando o prefeito de Kars foi assassinado, todos os jornais de Istambul deram a notícia, respondeu o vizinho de K. E tem sido a mesma coisa com as mulheres que estão se matando. K não saberia dizer se o tom de voz do homem deixava transparecer orgulho ou vergonha. 3 dias depois, parado na neve que cobria a avenida Halit Passa, com lágrimas nos olhos, K veria novamente aquele aldeão delgado. Durante a conversa sem rumo certo que se seguiu pelo resto da viagem de ônibus, K ficou sabendo que o homem acabara de levar a mãe para Erzurum, porque o hospital de Kars não era muito bom, que revendia animais de granja nas aldeias próximas de Kars, que enfrentara muitas dificuldades, mas não se tornara um rebelde, e que, por motivos misteriosos, que não revelou a K, lamentava não a própria sorte, mas a de seu país, e estava feliz em ver que um homem culto, um cavalheiro como K, se dera ao trabalho de viajar de Istambul para se inteirar dos problemas da cidade. Havia uma tal nobreza na simplicidade de sua fala e no orgulho que exibia que K sentiu respeito por ele. A própria presença dele inspirava calma. Nenhuma vez nos 12 anos de Alemanha, K sentira tanta paz interior. Fazia muito tempo que tivera o prazer fugaz de experimentar empatia com alguém mais fraco que ele. Ele se lembrou de ter tentado ver o mundo pelos olhos de um homem capaz de sentir amor, simpatia e ternura. Ao fazer a mesma coisa naquele momento, já não sentia tanto medo da nevasca incessante. Sabia que não estavam destinados a cair num abismo. O ônibus iria se atrasar, mas chegaria ao destino. Quando às 10 horas da noite, 3 horas depois do previsto, o ônibus começou a avançar lentamente pelas suas cobertas de neve de Kars, K não reconheceu a cidade de modo algum. Ele nem ao menos viu a estação ferroviária onde ele chegara 20 anos antes numa Maria-Fumaça, nem tampouco qualquer sinal do hotel para o qual o motorista o levara naquele dia, depois de percorrer toda a cidade, o Hotel República. Um telefone em cada quarto. Era como se tudo tivesse sido apagado, estivesse perdido sob a neve. Ele teve um vislumbre dos velhos tempos nas charretes ali e acolá, esperando em garagens, mas a cidade parecia muito mais pobre e mais triste que aquela de que ele se lembrava. Pelas janelas geladas do ônibus, K viu os mesmos prédios de apartamentos de concreto que tinham se multiplicado por toda a Turquia nos últimos 10 anos. Os mesmos painéis de plexiglass. Viu também faixas com slogans da campanha eleitoral penduradas em todas as ruas. Ele desceu do ônibus. Quando seu pé afundou no macio tapete de neve, uma lufada de ar frio cortante entrou-lhe pelas pernas da calça. Ele reservara um quarto no Hotel Palácio de Neve. Quando procurou o motorista para lhe perguntar onde ficava o hotel, viu 2 ou 3 fisionomias que lhe pareceram familiares entre os passageiros que esperavam a bagagem. Mas, com a neve caindo tão densa e rapidamente, ele não conseguiu descobrir quem eram. K os viu novamente no café Campos Verdejantes, para onde foi depois de deixar a bagagem no hotel. Um homem cansado e preocupado, mas ainda bonito e atraente, com uma mulher gorda, porém vivaz, que parecia ser sua companheira de toda a vida. K os vira representar em Istambul na década de 70, quando eles eram os expoentes do teatro revolucionário. O homem tinha um nome, e seu nome era Sunay Zain. Enquanto contemplava o casal, deixou a cabeça devagar e finalmente chegou à conclusão de que a mulher lhe lembrava uma colega do primário. Havia outros homens na mesa deles, todos com aquela palidez mortal que revela uma vida passada no palco. O que uma pequena companhia de teatro estaria fazendo naquela cidade esquecida? Ele se perguntou, numa nevoenta noite de fevereiro.
Antes de sair do restaurante, que 20 anos antes estivera cheio de funcionários públicos de alto escalão, em paletó e gravata, K pensou ter visto um dos heróis da esquerda militante sentado à outra mesa. Mas era como se um manto de neve tivesse recoberto suas lembranças daquele homem. Do mesmo modo como fizera com o restaurante e com a própria cidade combalida e ofegante. As ruas estavam vazias por causa da neve, ou aquelas calçadas geladas viviam sempre desertas. Enquanto andava, ia observando atentamente os anúncios que se viam nas paredes, cartazes da campanha eleitoral, anúncios de escolas e restaurantes e os novos cartazes com que as autoridades municipais esperavam conter a onda de suicídios. Os seres humanos são obras-primas de Deus, e o suicídio é uma blasfêmia. Pelas vidraças cobertas de gelo de uma casa de chá meio vazia, K avistou um grupo de homens amontoados ao redor de um aparelho de TV. Ele se alegrou um pouco ao ver ainda de pé aquelas velhas casas de pedra em estilo russo que tinham feito de Kars um lugar tão especial em sua lembrança. O Hotel Palácio de Neve era um desses elegantes edifícios em estilo báltico. Tinha 2 andares com janelas compridas e estreitas que davam para um pátio e uma arcada voltada para a rua. A arcada tinha 110 anos e era alta o bastante para dar passagem com facilidade. As charretes, puxadas por cavalos, poderiam passar por ali tranquilamente. K sentiu um arrepio de excitação ao passar por baixo dela, mas estava cansado demais para se perguntar por quê. Digamos apenas que tinha algo a ver com uma das razões que o levaram a Kars. 3 dias antes, K visitara a redação do Republicano em Istambul para ver um amigo de juventude, e aquele amigo, Tanner, lhe falara das eleições municipais que se aproximavam e também do extraordinário número de jovens mulheres que, como na cidade de Batman, sucumbira à onda de suicídios. Tanner chegou a dizer que se K quisesse escrever sobre o assunto e ver qual era realmente a situação da Turquia depois de sua ausência de 12 anos, devia pensar em ir a Kars. Como não havia ninguém disponível para essa tarefa, ele podia lhe conseguir uma credencial de jornalista. E, além do mais, disse ele, K poderia estar interessado em saber que sua ex-colega de escola, Ipek, residia agora em Kars. Embora separada do marido, Muhtar, ela continuava na cidade e estava morando com o pai e a irmã no Hotel Palácio de Neve. Enquanto ouvia as palavras de Tanner, que escrevia comentários políticos para o Republicano, K se lembrava de quanto Ipek era bonita. Kavit, o recepcionista, estava no saguão do hotel com o pé direito muito alto, assistindo à televisão. Ele entregou a chave a K, que subiu ao 2º andar, encaminhando-se para o quarto 203. Tendo fechado a porta atrás de si, sentiu-se mais calmo. Depois de cuidadosa análise, concluiu que, apesar dos temores que o assaltaram durante a viagem, nem seu coração, nem sua cabeça estavam perturbados ante a possibilidade de Ipek se encontrar no hotel. Depois de uma vida em que toda experiência amorosa trazia a marca da vergonha e do sofrimento, a perspectiva de apaixonar-se deixava K tomado de um medo intenso, quase instintivo. No meio da noite, antes de ir dormir, K atravessou o quarto de pijama, abriu as cortinas e observou os flocos grossos e pesados de neve que caíam sem cessar. Nossa cidade é um lugar tranquilo. Os bairros da periferia. Escondendo como de costume a sujeira, a lama e a escuridão, a neve continuaria a falar de pureza. Mas, depois do seu primeiro dia em Kars, K já não lhe prometia inocência. A neve ali era tediosa, irritante, assustadora. Nevara a noite inteira. Continuou a nevar durante toda a manhã enquanto K percorria as ruas bancando o repórter intrépido, entrando nos cafés, cheios de curdos desempregados, entrevistando eleitores, tomando notas. E ainda estava nevando mais tarde, quando ele subiu as ruas íngremes e geladas para entrevistar o ex-prefeito, o subprefeito e as famílias das moças que tinham se matado. Mas aquilo não o levava mais de volta às ruas cobertas de neve de sua infância. Não o fazia mais pensar, como quando era criança ao olhar pelas janelas das sólidas casas de Nissantas, que estava contemplando a paisagem de um conto de fadas. Ele não tinha mais voltado a um lugar onde podia desfrutar a vida de classe média de que sentia tanta falta que chegava a visitá-la em sonhos. Em vez disso, a neve lhe falava de desespero e de aflição. Naquela manhã bem cedo, antes que a cidade acordasse e antes de se deixar vencer pela neve, ele fez uma rápida caminhada passando pela favela logo abaixo do Atatürk Boulevard e tomou o rumo da região mais pobre de Kars, um bairro chamado Kalealtı.
As cenas que ele contemplou enquanto andava a passos rápidos sob os galhos cobertos de gelo dos plátanos silvestres e dos oleandros, os velhos edifícios russos decadentes com chaminés apontando de cada janela, a centenária igreja armênia sobranceando os depósitos de madeira e os geradores de eletricidade, o bando de cães latindo para cada transeunte de uma ponte de pedra de 500 anos enquanto a neve caía nas águas semicongeladas do rio que corria lá embaixo, as finas fitas de fumaça elevando-se dos minúsculos barracos de call-out que quedavam sem vida sob o manto de neve. Tudo isso fez K sentir uma tal melancolia que lhe vieram lágrimas aos olhos. Havia 2 crianças na margem oposta, uma menina e um menino, que tinham saído cedinho para comprar pão, e lá se iam, ora balançando os pães quentes para frente e para trás, ora apertando-os contra o peito, parecendo tão felizes que K não pôde deixar de sorrir. Não era a pobreza ou o desamparo que o perturbavam, mas o que ele haveria de ver inúmeras vezes durante os dias seguintes. As vitrines vazias das lojas de artigos fotográficos, as vidraças cobertas de gelo das casas de chá apinhadas de gente onde os desempregados da cidade passavam o tempo jogando cartas e as praças vazias cobertas de neve. Aquelas visões lhe falavam de uma estranha e densa solidão. Era como se ele estivesse num lugar de que o mundo inteiro se esquecera. Era como se nevasse no fim do mundo. A boa sorte acompanhou K durante toda a manhã e, quando, ao perguntar, as pessoas ficavam sabendo quem ele era, todas queriam apertar-lhe a mão. Elas o tratavam como um famoso jornalista de Istambul. Do subprefeito ao homem mais humilde, todos abriam suas portas e conversavam com ele. Foi apresentado à cidade por Serdar Bey, o editor da Gazeta da Cidade Fronteiriça. Tiragem de 320 exemplares, que, por vezes, mandava notícias locais para o Republicano de Istambul, que, em geral, não eram publicadas. Tinham recomendado a K que fizesse uma visita ao nosso correspondente local antes de mais nada, logo que deixasse o hotel pela manhã. Assim que encontrou o velho jornalista escondido em seu escritório, percebeu que o homem sabia tudo o que havia para se saber em Kars. Foi Serdar Bey quem primeiro lhe fez a pergunta que ele ouviria centenas de vezes durante a sua estada de 3 dias. Bem-vindo à nossa cidade fronteiriça. Mas o que o senhor veio fazer aqui? K explicou que viera cobrir as eleições municipais e talvez escrever sobre o suicídio das jovens. Da mesma forma como aconteceu em Batman, essas histórias de suicídio foram exageradas, respondeu o jornalista. Vamos, vou apresentá-lo a Kazim Bey, o subchefe de polícia. Por via das dúvidas, eles devem saber que você chegou. Que todos os recém-chegados, mesmo os jornalistas, devessem visitar a polícia, era um costume provinciano que remontava à década de 40. Como era um exilado político recém-chegado ao país depois de muitos anos de ausência, e porque, embora ninguém tivesse tocado no assunto, sentir a presença dos guerrilheiros separatistas curdos, PKK, na cidade, K não fez objeção. Eles saíram para a nevasca, atravessando um mercado de frutas e passando pelas lojas de autopeças e ferragens da avenida Kazim Karabekir, pelas casas de chá, onde homens desempregados, deprimidos, olhavam a televisão e a neve caindo, e por lojas de laticínios que exibiam grandes queijos amarelos redondos. Levaram 15 minutos para cruzar a cidade em diagonal. No caminho, Serdar Bey parou para mostrar a K o lugar onde o ex-prefeito fora assassinado. Conforme um boato, ele fora morto por causa de uma simples disputa municipal, a demolição de uma sacada ilegal. Pegaram o agressor 3 dias depois, na aldeia para onde tinha fugido. Quando o encontraram, escondido num celeiro, ele ainda estava com a arma. Mas houvera tanta fofoca durante os 3 dias de sua captura que ninguém queria acreditar que ele era o verdadeiro culpado. A simplicidade de sua motivação desapontava. O quartel da polícia de Kars ocupava um comprido edifício de 3 andares na avenida Faik Bey, onde as velhas construções de pedra, outrora pertencentes a russos e armênios abastados, agora, em sua maioria, sediavam órgãos do governo. Enquanto esperavam pelo subchefe de polícia, Serdar Bey chamou a atenção para os altos tetos ornamentados e explicou que entre 1877 e 1918, durante a ocupação russa da cidade, aquela mansão com 40 quartos fora, a princípio, residência de um rico armênio e depois um hospital russo. Kazim Bey, o subchefe de polícia, veio com sua barriga de cerveja recebê-los no corredor e os conduziu à sua sala. K logo percebeu que estavam diante de um homem que não lia jornais nacionais como o Republicano, pois os considerava de esquerda. Notou também
que ele não ficou especialmente impressionado ao ver Serdar Bey elogiar alguém simplesmente por ser poeta, mas que o temia e respeitava pelo fato de ser proprietário do principal jornal local. Depois que Serdar Bey terminou de falar, o subchefe de polícia voltou-se para cá. Você quer proteção? Como? Estou sugerindo apenas um policial à paisana, para que você fique tranquilo. Será que preciso mesmo disso? Perguntou K, no tom inquieto de um homem cujo médico tivesse acabado de recomendar que passasse a usar uma bengala. Nossa cidade é um lugar tranquilo. Pegamos todos os terroristas que estavam semeando a discórdia entre nós, mas ainda assim eu recomendo que se faça isso, por via das dúvidas. Se Kars é um lugar tranquilo, eu não preciso de proteção, disse K. No íntimo, ele esperava que o subchefe de polícia lhe garantisse novamente que Kars era um lugar tranquilo, mas Kazim Bey não repetiu a afirmação. Eles rumaram em direção norte para Kaleaut e Bayrampaşa, os bairros mais pobres. Ali os barracos eram feitos de pedra, tijolos e alumínio corrugado dos lados. Sob a neve que continuava a cair, foram andando de casa em casa. Serdar Bey batia numa porta e, se uma mulher atendia, ele perguntava se podia falar com o homem da casa. Quando Serdar Bey o reconhecia, falava-lhe num tom que inspirava confiança, que seu amigo, o jornalista famoso, viajara de Istambul a Kars para escrever sobre as eleições e também para descobrir algo mais sobre a cidade. Para escrever, por exemplo, sobre o porquê de tantas mulheres estarem se suicidando e, se aqueles cidadãos pudessem dividir com ele suas preocupações, estariam fazendo uma boa coisa para Kars. Uns poucos se mostraram muito amistosos. Talvez porque pensassem que K e Serdar Bey eram candidatos e estavam lhes trazendo latas de óleo de girassol, caixas de sabão ou pacotes de biscoitos e de macarrão. Se eles resolviam convidar os dois para entrar, por curiosidade ou simples hospitalidade, a primeira coisa que diziam a K era que não tivesse medo dos cães. Alguns abriam suas portas temerosos, imaginando, depois de tantos anos de intimidação por parte da polícia, que se tratava de mais uma batida. E mesmo depois de perceberem que aqueles homens não eram do governo, mantinham-se em silêncio. Quanto às famílias das jovens que se tinham suicidado, em pouco tempo K ouvira falar de 6 casos. Todas insistiam que suas filhas não tinham dado previamente nenhum motivo para a preocupação, deixando-os a todos horrorizados e consternados com o acontecido. Eles se sentavam em velhos sofás e cadeiras tortas nas minúsculas salas geladas com pisos de terra cobertos por carpetes feitos à máquina. E, toda vez que passavam de uma casa a outra, o número de moradias parecia ter se multiplicado. Toda vez que eles saíam de uma casa, tinham de abrir caminho por entre crianças que chutavam de um lado para outro carros de plástico quebrados, bonecas de um braço só, ou garrafas e caixas de chá e remédios vazias. Quando se sentavam junto de fogareiros que só aqueciam-se continuamente atiçados, de aquecedores que funcionavam à base de ligações elétricas clandestinas e de aparelhos de televisão silenciosos que ninguém nunca desligava, ouviam as aflições intermináveis de Kars. Eles ouviam mães em lágrimas porque seus filhos estavam desempregados ou na cadeia, atendentes de casas de banho que trabalhavam em turnos de 12 horas no hammam, sem ganhar o bastante para sustentar uma família de 8 pessoas, e homens desempregados que já não sabiam se podiam dar-se ao luxo de ir à casa de chá por causa do alto preço de uma xícara de chá. Nota do tradutor. Hammam, banho turco. Fim da nota do tradutor. Aquelas pessoas não paravam de se queixar do nível de desemprego de sua má sorte, da prefeitura, do governo, atribuindo todos os seus problemas à nação e ao Estado. À medida que foram passando de casa em casa, ouvindo aquelas histórias de privações, chegou um momento em que, apesar da luz branca que atravessava janelas, K começou a sentir que tinham entrado num mundo de sombras. As salas eram tão escuras que mal podiam perceber as formas dos móveis, de modo que, quando ele era obrigado a olhar para a neve lá fora, ela o cegava. Era como se uma cortina de tule tivesse descido diante dos seus olhos, como se ele tivesse se recolhido ao silêncio da neve para fugir daquelas histórias de aflição e pobreza. As histórias dos suicídios que ele ouviu naquele dia foram as piores. Elas o perseguiriam pelo resto da vida. O mais chocante para K não eram os aspectos relacionados à pobreza e ao desamparo. Tampouco eram os constantes espancamentos a que as jovens eram submetidas, nem a insensibilidade de pais que nem ao menos as deixavam sair de casa, nem a vigilância implacável de maridos ciumentos. O que chocou e assustou K foi a forma como aquelas meninas se matavam.
de forma abrupta, sem nenhum ritual ou aviso, no meio de sua rotina diária. Houve uma mocinha de